Quantas vezes você já pensou sobre os fins dos tempos? Para você, os fins dos tempos estão chegando ou ainda vão demorar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assim percorrendo a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos questiona, faz a gente refletir sobre alguns aspectos. E hoje eu quero trabalhar um aspecto que é muito comum nas redes sociais, falarmos sobre o fim dos tempos ou o fim do mundo. Queremos trabalhar isso com você com o texto de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 7, versículo 25 ao 31. Aqui é a primeira carta. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança, dou uma opinião. Penso que em razão das angústias presentes é vantajoso não se casar. Ou seja, o que São Paulo está fazendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar uma opinião, já que não tem uma coisa explícita que o Senhor tenha falado sobre esta dimensão do casar ou não casar, e eu quero dar a minha opinião, quero dar meu direcionamento. E aí vocês percebam que também a igreja ela faz a mesma coisa. Ela não tem uma regra, vamos dizer assim, no sentido de que isso daqui não pode ser mudado. O celibato, por exemplo, dos padres pode ser mudado, ou seja, pode ser que daqui a um tempo a igreja possa vir a pedir ou deixar, permitir que padres, pessoas sejam casadas, se tornem sacerdotes. Enfim, é uma medida disciplinar e está baseado um pouquinho também naquilo que, olhando para a experiência da igreja ao longo do tempo, se vê como um caminho educacional, como um caminho para a missão e, lógico, um sentido muito profundo que não dá para a gente trabalhar aqui hoje, porque também não é esse o direcionamento que nós estamos para essa homilia. Enfim, São Paulo deixa a opinião dele em relação a isso de acordo com as angústias presentes. E aqui eu quero colocar este ponto. O que é essas angústias presentes? É que a igreja está vivendo um sofrimento, mas era eminente, aconteceria em breve a volta do Senhor. Então, como o Senhor vai voltar, ele já está voltando, o Senhor, então nós precisamos pensar de uma forma concreta em relação a isso. Então, é nesse sentido que ele dá também a sua opinião. Ele vai dizer assim: penso, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. E estás ligado a uma mulher, não procure desligar-se dela. Não está ligado a nenhuma mulher, não procure te ligar-te. Se, porém, casares, não peca, e se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos isso. Então, o que ele está dizendo? As tribulações que advêm de uma relação matrimonial. Quem é casado sabe, a convivência ela é exigente, porque você precisa conhecer o outro, você precisa crescer em relação àquilo que são as exigências que o outro também te faz, uma experiência de comunhão. Tudo isso exige maturidade, tempo e tribulações, ou seja, balança um pouquinho cada um que vai vivendo esses momentos, vai passando por isso. Quem já vive no matrimônio há muito tempo sabe dizer que ao longo deste caminho de relacionamento, de unidade, é muito comum os atritos e ali uma superação dos atritos. Agora pense você que a volta do Senhor está iminente. O que ele está dizendo? Olha, dedique-se às coisas do Senhor, porque o Senhor já está voltando. Então, se você está casado, então permaneça, porque assim você está, assim deve seguir, não deve também largar o seu matrimônio, largar o seu caminho. E de um outro lado, se você ainda não casou, permaneça, ou seja, assim para que você também possa, de certa forma, dedicar-se mais ao Senhor. Era uma resposta a uma condição de uma vinda que vai acontecer logo. E a gente percebe o quanto isso pode nos influenciar nas nossas escolhas. Vou continuar.
Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, e essa é uma chave que nós vamos ler muitas vezes quando as pessoas que trabalham sobre esses aspectos dos fins dos tempos vai falar, olha, o tempo está abreviado, está acabando, está encerrando, olha aí, olha isso daqui, olha esses sinais, olha esses acontecimentos, porque está tudo abreviando, olha, não vai... Então você vai começando a fazer isso, São Paulo faz a mesma coisa. Ele vai falar, olha, os tempos estão abreviados. Continuando, então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compra como se não possuíssem coisa alguma, porque todas essas coisas agora estão prestes a passar, vai acabar. Os que possuem alguma coisa e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Entende essa admissão? Então ele vai colocando isso. No fundo o que ele está falando assim? Ó, desapegue de tudo, porque é agora, vai acontecer. E aqui nós precisamos entender. Depois São Paulo ele vai ter que reformular tudo isso, porque uma das comunidades dele vai dizer o seguinte, vai achando que as coisas vão chegar logo, então vive uma dimensão muitas vezes, né, de não querer fazer as coisas. Afinal, Senhor, para que eu vou construir se o Senhor vai chegar agora? Então começa a entrar uma mentalidade disso. E ele fala, olha, não fique pensando, né, que o Senhor vai tardar, né? Não, pelo contrário, pense, né, de uma forma profunda e viva de forma profunda aquilo que está passando, porque ele vai começar a ter que reformular esse tipo de pensamento e vocês vão observar que isso é muito comum hoje, né? Eu, por exemplo, quando entrei na universidade, né, para fazer economia, no ano de 2000, era o ano que ia acabar o mundo. Quando fui ordenado, em 2012, haviam várias possibilidades falando sobre o fim do mundo. A verdade é que aqueles que acreditavam que o fim do mundo aconteceria em 2000 tiveram que reformular. Os que acreditaram que é 2012 tiveram que reformular o pensamento. E assim, constantemente há uma reformulação de datas. E a Bíblia é muito clara em relação a datas, né? Ninguém sabe o tempo. Nós podemos perceber a ação do mal no mundo. Uma ação que vai tentando destruir uma presença, um esfriamento, há sinais que a gente possa se perceber até mesmo nas aparições de Nossa Senhora. Mas o que acontece? Os tempos ninguém sabe. Porém, há uma coisa atrás de tudo isso que é muito importante, porque às vezes a gente fica paralisado nos aspectos se o sinal do tempo vai ser para o ano que vem, se vai ser para 2020, para 2023, 2060, 2030. Aqui não é importante se vai ser em 2030, porque pode ser que a maioria de nós não chegue lá em 2030 sim, espero que todo mundo, mas por exemplo, em 2060, 2080, porque nós teremos o nosso encontro com o Senhor, independente. Com certeza não chegou o fim de um tempo, entre aspas, em 2012, mas várias pessoas não chegaram em 2012, tiveram um encontro particular com o Senhor. E a essência é muito mais importante do que aquilo que está na margem, que são as datas, que são a correspondência de vários acontecimentos para que eu possa saber que a data é essa. Não, meu caro, viva como se Deus fosse voltar para você aqui no próximo segundo. Viva como Deus vai voltar daqui a pouco. Por quê? Porque isso lhe fará bem nas suas escolhas. Pela santidade, viva com radicalidade. Quando você pensa que o Senhor pode voltar daqui a pouco, você vai questionando a tua vida, as tuas escolhas, vendo se isso é essencial. Porque muito mais do que se retirar para uma casa ou para outro lugar, no deserto, ou no sentido de manter uma infraestrutura para você poder sobreviver ao fim dos tempos, é o sentido que está aqui. O que você está querendo? Que adianta você preservar a sua vida física
se você perder a sua vida espiritual. E aqui, nesse retirar-se, por exemplo, tem muito sentido a busca realmente de uma vida mais recolhida, de uma vida com mais, vamos dizer assim, embasada em coisas essenciais e não coisas superficiais do materialismo. Então, tem várias coisas que estão aqui que são importantes para o princípio cristão. Mas não fique parado, vamos dizer assim, nas coisas que estão mais superficiais. Porque pode ser que, como aconteceu em todos os outros anos, todas essas coisas tenham que ser reformuladas. Mas, tal como havia as outras datas em outros anos, o importante é entender a essência daquilo que nós precisamos mudar, porque queira o Senhor venha amanhã, ou daqui a pouco, ou demore anos e nós nunca vamos ver este fim. Vivamos como se ele fosse agora, com radicalidade. E aí, sinceramente, já não importarão as datas. As datas não importarão, porque independente, você estará preparado de coração na escolha por Deus, quer a data seja perto ou seja longe. Não queira viver sobre o aspecto do medo, mas no aspecto do amor, da profundidade, tá bom? Em responder a Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.